Então, chegamos, tá? No vídeo de hoje, nós vamos falar de André Valadão e pastor Rodrigo Silva. Para quem não sabe o que está acontecendo, surgiu agora na internet uma discussão, um debate entre os dois. Por quê? Pastor André Valadão foi responder uma pergunta que lhe fizeram sobre a adventista do sétimo dia. E ele acabou dizendo que a adventista é uma seita. Muito ofendido, pastor Rodrigo Silva, que é arqueólogo e pastor da adventista, veio em defesa da adventista confrontar pastor André Valadão. E isso tá dando pano para manga, tá? Na internet. E você vai ver essa troca de farpas e alguns esclarecimentos aqui nesse vídeo. Então, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, isso nos ajuda muito, tá? Então, vamos para o vídeo. O pastor André Valadão, em sua rede social, expõe que guarda um dia da semana para descansar, mas que não considera isso como condição para a salvação, como a seita adventista do sétimo dia. Um seguidor então pergunta: por que você disse que a adventista é uma seita? E ele responde: vejamos apenas alguns ensinos heréticos do adventismo. Ellen White afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi incompleta, vindo a completar-se somente no ano de 1800. Só para esclarecer aqui já de início, Ellen G. White, tá? É a criadora, a fundadora da Igreja Adventista, tá? 44. Afirma que Jesus Cristo não fez a expiação na cruz pelos nossos pecados. Afirma que Jesus, após a sua ressurreição, estava inseguro, pois ele não tinha a certeza de que seu sacrifício havia sido perfeito. Ellen White afirma categoricamente que Deus disse a ela o dia e a hora da vinda de Jesus. Ellen White afirmou que a Igreja Adventista do sétimo dia é a única igreja verdadeira neste mundo e que as demais igrejas cristãs protestantes foram rejeitadas por Deus após o ano de 1844 e muito mais doutrinas absurdas. Uma seita. Rodrigo Silva, teólogo e arqueólogo, que faz parte da Igreja Adventista do sétimo dia, ofendido, escreve: lamento a postura belicosa do pastor André Valadão contra a Igreja Adventista. Sempre fomos respeitados pela Lagoinha quando o pastor Márcio, seu pai, era o presidente. Meu programa Evidências sempre esteve na grade da Rede Super. Também lamento que o pastor Lembrando que esse programa Evidência do Rodrigo Silva, tá, não é sobre a questão da adventista, mas sobre a questão arqueológica. Tá? André Valadão doutrine suas ovelhas sem ao menos ler as fontes que usa. A lista de citações e o texto que ele publicou foram copiados, para não dizer plagiados, de um site de outra igreja, Batista da Promessa, que além de descontextualizar a autora, menciona livros que ela nunca escreveu, como Em Definição da Doutrina e História de Nossa Igreja. Talvez seja esse tom belicoso do pastor que tenha feito ao menos 70 filiais da Igreja da Lagoinha a romperem um vínculo com a sede global. Que pena! Apesar disso, continuo orando por ele, como fiz publicamente na época em que sofreu ameaças processuais durante as eleições. O pastor André Valadão então escreve para Rodrigo Silva: acredito nas pessoas sinceras e genuínas em sua busca por Jesus e sua palavra, e a elas deixo meu respeito e pedido de perdão se de alguma forma as ofendi em minha resposta na caixa de perguntas. Pessoas que frequentam a Adventista do sétimo dia. Também lamento, Rodrigo Silva, seu ato mofador em relação a mim e a minha resposta referente às doutrinas da Adventista do sétimo dia. Qualquer teólogo sabe das heresias da Adventista. Quanto a você citar meu pai, baixo nível isso, ele os respeita, mas não concorda. Isso procede até os dias de hoje. De fato, presido uma igreja que tem a Bíblia e a Bíblia somente como fundamento de sua teologia. Daí então respondi a pergunta, e respondi de forma sucinta e verdadeira. A Rede Super de televisão, sob a minha direção, recebeu seu programa Evidências. Arqueologicamente, seu trabalho é muito bom. Quanto que você escreveu sobre as 70 igrejas que saíram da Lagoinha Global em minha gestão, isso nunca ocorreu.
Rapaz, eu sei que é um acusando o outro, um batendo de frente com o outro, e acusações que de um lado é infundada, do outro também são infundadas. Então eu sei que tá uma troca de farpa, assim, muito feia, principalmente no meio cristão. Claro que não existe um crente ficar em cima do muro, não existe meio termo, tá? Tem gente que não concorda com a visão da adventista e tem gente que não concorda com a igreja evangélica que prega a Bíblia, que vai de acordo com aquilo que a Bíblia diz, que bate, confronta um pouco o adventista, que é a questão do guardar o sábado, entre outras questões também que a gente vai ver aqui ainda nesse vídeo. Eu tenho o meu posicionamento sobre essa questão de guardar o sábado, que para mim não é o sábado, dia de semana do calendário romano, tá? Que será o sábado será um dia de descanso. E se você trabalha no sábado? E se o seu shabat, o seu guardar o sábado é numa terça-feira que é a sua folga? Tá entendendo? Assim como me acusaste de pegar da internet dados inverídicos, você sim o fez. Tivemos, pela permissão de Deus, poucas igrejas que já estavam prestes a seguir sua independência, e isso eu prezo e respeito. Todas seguem em paz junto à Lagoinha Global. Não carrego o tom belicoso em meu ministério, mas cuido, protejo e preocupo com minhas ovelhas. Não compactuo com inverdades que dominam ou divergem da simplicidade da Bíblia e do relacionamento individual que todo cristão pode ter com Jesus. Continuo lhe seguindo nas redes pelo seu belo trabalho arqueológico, mas de forma alguma recebendo realidades doutrinárias da Adventista do Sétimo Dia. O pastor Lamartine Pozzi. Ó, presta atenção nisso aqui agora, tá? Isso aqui foi um vídeo de um podcast Inteligência Artificial que eles se posicionaram muito bem quanto a algumas divergências que existem dentro, tá, da Adventista do Sétimo Dia. Ela e o apóstolo Rina, recentemente, no podcast Inteligência Limitada, falam que não é apenas a guarda do sábado que difere a igreja adventista das igrejas evangélicas, e comentam sobre Rodrigo Silva. Olha só, aí o Felipe perguntou se a diferença entre os adventistas do sétimo dia e os evangélicos é só a questão do sábado mesmo. Acho Não, que tem, não. tem algumas outras, Tem né? muitas diferenças. Tem muitas não doutrinas. Só... Até eu O queria sábado fazer é o principal. Eu queria fazer um programa só sobre denominações, porque são tantas. Não, E tem fazer algumas explicando diferenças. tudo, porque é muito Tem complicado. algumas diferenças. Na visão adventista, para muitos, não para todos, tá? Mas o adventista mais tradicional, quem não guarda o sábado, nem salvo é, na prática. Ah, é? Na Tem prática. as questões escatológicas que divergem bastante. Mas existe uma segunda questão que é mais importante, que é a questão da Ellen White. Ellen White, que é a escritora que A fundamenta... escritura que fundamenta a doutrina adventista, que tem coisas contrárias à Bíblia. Mas alguém- eu já li alguns livros dela, muitos delas são excelentes livros, são livros muito bons. Eu não Mas cheguei pode ser nessa... colocado Eu não, no cheguei, nível- eu não cheguei nessa fase de achar alguma heresia. Você chegou? Não, eu não li muita coisa. Eu li alguns livros o que eu para acho entender. o que eu acho que não está Eu não achei certo é nada colocar disso. no nível, Da Bíblia. ou seja, você só pode interpretar pelo viés dela. Como entendeu? o judaísmo faz, colocando o Talmud, que é tradição oral, no mesmo patamar da Exatamente. Torá, que é... E tem a que é questão revelação escatológica inspirada. também. A questão escatológica é muito Que é diferente. em relação aos também. Final dos tempos. final dos tempos. Milênio vai passar no céu, vai Então, passar assim, na mas terra. os adventistas tem muitos amigos, são salvos, são pessoas super íntegras, mas tem diferenças da gente. Aliás, o convidado teu que o pessoal mais pede aqui é um adventista. Que é o segundo Que é o mais Rodrigo visto aqui. Silva. É, exatamente. 11 milhões de views. Então, eu vi, esses dias você postou no Instagram quem vocês querem, qual foi o episódio que vocês mais gostou, ele é bem citado, né? Bem, Rodrigo querido. Silva. Não, e ele é um cara E a super gente- inteligente, E a gente. né, preparado. É amanhã que entra o episódio do museu? Isso, amanhã. A gente foi ao museu de arqueologia dele. Tem certeza, se você perguntar pro Rodrigo o que tem que se fazer para ser salvo, ele vai dizer que tem que crer em Jesus. Ou Claro. seja, mas tem alguns que, por conta do sábado ser uma doutrina muito importante, vão olhar para você e dizer, não, se você não guardar o sábado, você não é salvo. Assim como alguns, por exemplo, de ter uma outra doutrina, que eu não vou citar o nome, que se você não for batizado na igreja dele, você não é salvo. Ah, E não. aí é complicado. Eu acho que a espinha dorsal teológica. Essa divergência tem para os dois lados, tá? Eu também não sou muito dessa questão de se não for batizado, não pode ser salvo e tem que se batizar nas águas
entre algumas outras coisas que eu também tenho o meu posicionamento um pouco diferente, tá? De textos que estão escritos aí e que estão sendo interpretados da forma que querem, tá? Então eu também tenho essa certa divergência. Eu não sou adventista, tá? Eu faço parte de uma comunidade evangélica, não é questão de não aceitar muita coisa, é a questão de entender e compreender a Bíblia verdadeiramente como ela é, tá? E não deturpar, não tirar versículos que eu acho que são interpretados assim ou assado, da forma que está na Bíblia, tá? A adventista tem muitos pontos, tem muitas questões que divergem, tá? O pensamento deles do que diz a Bíblia. Um exemplo, tem pessoas que são adventistas, mas que não vão dizer que a adventista é a única igreja verdadeira. A gente não pode ficar em cima do muro, nós temos que ter o nosso posicionamento. Desde já eu te pergunto, qual é o teu posicionamento a respeito disso? Lógica é similar e vai ter alguns pontos de divergência que Eles são voltados mais que para não vão questão tirar do... ninguém do Mas céu. acho que é legal como a pessoa em casa ela sabe se é uma seita ou se é uma religião. Aceita isso. Se você disser para alguém ser salvo, você tem que fazer alguma coisa a mais, além de crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a pessoa não compreendeu Tá errado. a graça de Jesus. Ou seja, como é que você é salvo? Eu tenho que fazer boas obras. Não entendeu? Como é que você é salvo? Você tem que crer em Jesus mais alguma coisa. Não. Paulo disse que qualquer um que acrescentar qualquer coisa é anátema. É isso aí. E Entendeu? anátema é Maldito. maldito. Então, a base é o seguinte: existem divergências entre batistas, presbiterianos, pentecostais, mas se você perguntar para eles, como é que alguém é salvo? Se a pessoa disser, crendo que Jesus Cristo morreu, é o Filho de Deus, encarnou, se tornou homem, viveu sem pecado, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar. Se a pessoa crê nisso, ela é salva. Porque alguém que serve um demônio nunca vai dizer isso. É. Alguém Você que está entendeu? no caminho do inferno Agora, se nunca a vai pessoa repetir disser não, isso. ela tem que fazer as boas obras, não entendeu? Fred Arraes escreveu para Rodrigo Silva: Pastor André Valadão errou em quê? Porque o Senhor não colocou aqui a verdade então. Rodrigo Silva: Tenho amigos adventistas, cuidei de adventistas e posso afirmar que muito do que ele postou existe realmente. Acho que falar que fez programa na Rede Super não muda nada. Afinal, era só comprar o horário. E também acredito que criticá-lo pela transição do pai é baixo e atitude pequena. Afinal, toda mudança de liderança também traz mudanças dentro das organizações e até realmente pessoas que não permanecem por identificação. Isso aqui é muito comum dentro das igrejas, no meio gospel. Tá? Tem muita gente que está dentro da igreja, tem um pastor, e esse pastor tem um posicionamento. Aí outro, né, tem uma denominação aí que costuma mudar de pastor às igrejas, então aí outro entra com um pensamento um pouco diferente, porque seu ministério é chamado por outro tipo de lado, e as pessoas não concordam e saem da igreja. Né? Tem muita gente que não está na igreja por conta de Deus, mas por conta de pessoas. Então, quando mudar pessoas, ou quando a pessoa te disser ou não, ou mudar o seu pensamento, você vai sair também. Então, tem que ter muito cuidado com essas questões. E, realmente, gosto muito do pensamento do Rodrigo Silva, acho um cara muito culto, muito inteligente, tá? Concordo com alguns posicionamentos que ele tem, mas não vejo necessidade dele colocar o pai do André Valadão, uma outra liderança, uma outra organização, sendo que a liderança agora é dele, e como o André Valadão. E agora? O Rodrigo Silva disse que o pai do André Valadão autorizou o programa, tá, dele no canal de televisão deles. Agora, o André Valadão diz que foi ele quem autorizou. E aí, quem está falando a verdade? Te admirava como historiador. Infelizmente, só provou que o André Valadão tocou na ferida. O adventismo que prega que os textos de Ellen White são tão sagrados quanto as escrituras, o proselitismo religioso ou a tentativa de mostrar às pessoas um adventismo light, respeito os adventistas, respeito a Lagoinha. Mas neste caso, o André Valadão está 100% certo. Esse vídeo está no canal Cristão Também Pensa. Vou deixar aqui um link na descrição. E mais uma vez eu coloco o meu posicionamento, tá? Eu não acho que as escrituras ou que a Ellen White ela é detentora de toda certeza, de toda razão,
Não acho que a Adventista seja a única igreja a qual está certa. Não acho que as doutrinas aplicadas por eles estão certas. Então, eu respeito os adventistas, respeito aqueles que congregam na Adventista, só que eu tenho direito, mesmo com todo o cancelamento que possa vir críticas, eu não concordo com essa questão de guardar o sábado, entre outros pensamentos. Para mim, é difícil aceitar, porque para mim vai contra a Bíblia. Tá? Esse é o meu posicionamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe.